Eu tenho uma palavra para o seu coração. Eu queria que você abrisse a palavra do Senhor no livro de Eclesiastes. Eu não tenho dúvida que Deus trouxe você aqui hoje para ouvir a voz dEle. E Ele vai falar com você nessa noite. Quantos querem ouvir a voz de Deus? Digam amém. A minha oração, quando eu preparava essa palavra, normalmente eu não faço isso, mas hoje a minha oração foi: Senhor, que essa palavra alcance o meu coração primeiro, que eu me alimente dessa palavra, para que depois eu possa passar essa palavra para alguém. Eu refleti muito acerca daquilo que Deus falou comigo, e eu queria compartilhar com você, você que está aqui. E eu quero dizer para você que essa palavra é para você que está aqui. Eu queria que você dissesse para a pessoa que está do seu lado: essa palavra que Ele vai falar é para o seu coração. Amém. Glória a Deus. Então você vai abrir no livro de Eclesiastes, no capítulo 4. Eu queria contextualizar você do que essa mensagem fala. Essa palavra fala sobre conselhos, e eu trago aqui nessa noite 5 conselhos do homem mais sábio que já existiu, Salomão. Eu não tenho dúvida de que durante a sua vida, durante a sua história, algumas pessoas já deram alguns conselhos para você. Eu também não tenho dúvida de que em alguns momentos você não teve a capacidade de ouvir esses conselhos, e por isso você colheu consequências terríveis. Quem aqui em algum momento da sua vida ouviu algum conselho e não deu ouvido a ele, e depois de algum tempo se arrependeu de não ter dado ouvido a esse conselho? Eu queria conhecer você. Muita gente, mais da metade da igreja. Então nessa noite Deus trouxe você aqui para ouvir alguns conselhos, e eu me atrevo a dizer que se você der ouvido a esses conselhos, a sua vida pode mudar hoje. Não porque eu estou dizendo, até mesmo porque esses conselhos não são meus. Eu sou tão necessitado e carente de conselhos quanto você. Mas esses conselhos vieram de Salomão, alguém que foi sábio. Alguém que em um momento da sua vida Deus olhou para ele e falou: pede-me o que você quiser que eu vou te dar. E ele, dentre muitas coisas que poderia ter pedido, ele pediu sabedoria a Deus. E isso agradou o coração de Deus, ao ponto de Deus dizer para ele: eu não vou te dar só sabedoria, eu vou te dar muito mais do que isso. Só que o livro de Eclesiastes, Salomão escreveu numa fase da sua vida. Ele escreveu 3 livros. Ele escreveu o livro de Provérbios, e o livro de Provérbios foi um livro que ele escreveu na metade da sua vida. Salomão, ele estava no auge de conquistas, de fama, de riqueza, de poder, de glória. Ele escreveu também o livro de Cantares, um livro poético, um livro extremamente romântico. Alguns até poderiam dizer um livro erótico, mas escreveu num momento bom da sua vida, num momento também de maturidade, de meia idade, podemos dizer assim. E esse último livro, chamado o livro de Eclesiastes, ele escreveu quando os seus cabelos já não eram mais cabelos castanhos ou ruivos como o do seu pai, eram cabelos brancos, quando a sua pele já não era mais uma pele de bebê, onde se encontravam nelas rugas pela idade. Salomão escreveu esse livro no final da sua vida, quando para ele nada mais fazia sentido, e ele escreveu grandes verdades para mim e para você. E muitas das coisas que ele falou, você vai se identificar assim como eu me identifiquei. E a primeira delas, o primeiro conselho, está no capítulo 4, no versículo 4. Eu queria que você acompanhasse aí, se puder botar no telão ali, seria bom.
versículo 4 do capítulo 4, Salomão ele diz assim: eu descobri que todo o trabalho e toda a realização surgem da competição que existe entre as pessoas, mas isso também é um absurdo, é correr atrás do vento. Salomão disse que tudo que a gente faz é movido por competições, e isso é uma verdade, porque a nossa vida envolve competições e comparações. Tudo que fazemos está diretamente ligado a competir com alguém, a se comparar com alguém. A nossa vida é pautada e é vivida de acordo com a competitividade. Aquilo que eu quero por algum motivo. E aquilo que eu busco por algum motivo. Por muito tempo na minha vida, eu achei que as pessoas elas eram reflexos daquilo que tinha acontecido no seu passado. A pessoa ela foi vitimada por um abandono, ou ela foi abusada sexualmente, ela teve um trauma, ela sofreu um problema grave na sua infância, na sua adolescência ou na sua fase adulta, e isso refletiu para que ela se tornasse hoje o que ela é. E muita gente fala sobre isso, mas eu cheguei à conclusão de que a vida é feita de escolhas. Nós somos aquilo que escolhemos ser, porque existem pessoas que sofreram traumas, que foram abusadas, que foram molestadas, que viveram traições e que conseguiram superar, e não se tornaram aquilo que normalmente uma pessoa se torna. Então eu entendo que a vida, ela é feita de escolhas. Tem um filósofo francês, que o nome dele é Jean-Paul Sartre. Ele disse que todo ser vivo, ele é escravo da liberdade. E é uma verdade. Todos nós somos escravos da liberdade. O que quer dizer isso? Você é escravo de ser livre, de decidir aquilo que você quer para a sua vida. Em algum momento você vai ter que decidir aquilo que você quer, inclusive decidir não fazer nada, inclusive decidir não absolutamente decidir nada. Você é escravo disso. Você é senhor da sua história. Você decide aquilo que você vai fazer com o problema que veio até você. Esse mesmo filósofo francês, ele disse que o problema não é aquilo que fizeram com você, e sim aquilo que você faz com o que fizeram com você, porque isso determina quem você é. Eu e você somos fruto de escolhas, boas ou más. A responsabilidade ela sempre vai ser nossa, mas nós vivemos num mundo competitivo, onde aquilo que queremos para nós é reflexo daquilo que vemos no outro. Por exemplo, o meu celular é um celular que não é um celular muito atraente, mas eu mentiria para você se o desejo do meu coração não fosse ter um celular da maçãzinha, porque eu não tenho. Mas o desejo do meu coração é ter, mesmo não sendo esse um xing-ling. E isso, em alguns casos, me faz trabalhar, me consumir, para ter aquilo que eu quero. E com isso, competimos em vários níveis, a começar pela roupa que eu uso, de grife ou não, o carro que eu ando, a casa que eu tenho, o sítio, a lancha, o jet ski, ou aquilo que se tem. Só que a verdade é que nós achamos que temos o controle sobre as coisas e decidimos as coisas, mas eu e você não decidimos nada, porque tudo é pré-decidido por nós. Eu vou citar um exemplo para ficar mais claro para você. Pastor Fabrício, escolhe um lugar aí, que ao sair daqui você poderia sair para comer. Fala o nome de um lugar. Bate boquinha. Acho que ele quis me pegar com essa, né? Não vai conseguir não. Você está mais para lá mole do que bate boquinha.
Aí você chega para sua esposa e fala assim: amor, quando a gente sair daqui, eu estou com vontade de comer alguma coisa, eu quero ir lá no bate-boquinha. E você acha que você, ao ir no bate-boquinha, você vai escolher o que você vai comer. Só que você não vai escolher nada, porque quando você chegar lá, vai ser apresentado para você algumas opções, e dentre essas opções, você vai escolher aquilo que já está escolhido por alguém para você comer. Ou seja, você não decide nada, as pessoas decidem por você. Aquilo que você vai fazer, aquilo que você vai vestir, aquilo que você vai comer, o carro que você vai andar, e assim sucessivamente. Na vida, vivemos um nível de comparação absurdo, onde olhamos para o outro e desejamos aquilo que ele tem. As comparações, elas chegam a níveis absurdos, até em relacionamento entre marido e mulher, quando às vezes a mulher ou o marido diz um para o outro: você deveria ser como o marido ou a esposa de fulano ou de ciclano. As comparações, elas existem e nos fazem ser competitivos. E essa competição não é uma competição saudável, porque nos leva a um nível de ansiedade, por querermos ter às vezes aquilo que não podemos ter e viver uma vida de mentira, por querer ter um padrão de vida que está acima do nosso. Freud, ele disse que só existe uma pessoa que você pode se comparar a ela: você mesmo no passado. Ele diz que você só pode se comparar a você mesmo no passado. No dia 19, hoje é dia 19 de fevereiro de 2016, eu estava pior ou melhor do que eu estou hoje? Quando eu me comparo ao meu irmão, certamente isso vai gerar em mim uma competitividade ruim. E eu cito como exemplo Jacó, que desejou ser o primeiro. Jacó, ele queria ser o primogênito, ele queria estar no lugar do seu irmão Esaú, e por exercer essa competitividade, ele colheu frutos amargos, terríveis na sua vida. Queria que você abrisse no capítulo 5, no versículo 10. E aqui eu falo o segundo conselho de Salomão para mim e para você nessa noite. Ele diz assim: quem ama o dinheiro jamais terá o suficiente, ou se fartará dele. Quem ama as riquezas jamais ficará satisfeito com os seus rendimentos. Isso também não faz sentido. O dinheiro é um meio, é muito bom. O problema é quando na nossa vida ele se torna o fim. Um dia Fabrício disse aqui nesse púlpito que o lugar do dinheiro é na carteira, no bolso. Só que para algumas pessoas o dinheiro ele já não se encontra mais no bolso, ele já se apropriou do coração e da mente. E isso faz com que essa pessoa nunca tenha saciedade dele. Porque o dinheiro, já dizia a Bíblia, é a raiz de quê? De todos os males. Existem pessoas que são capazes de fazer coisas absurdas pelo dinheiro. Não importa se é muito ou se é pouco. Se você ama o dinheiro, você nunca vai se saciar nele, porque por mais que você tenha, nunca é o suficiente. E eu queria citar uma conversa que eu tive com um homem muito rico, com um homem de muitas posses, com um homem que eu diria, sem necessidade alguma de fazer e empreender qualquer esforço para o seu sustento ou para a sua satisfação. E um dia, no almoço, eu virei para aquele homem e eu disse o seguinte: eu tenho uma pergunta para te fazer, eu espero que você não se ofenda comigo. Ele disse: pode fazer. E eu disse: o que você tem já não é o suficiente para você viver a sua vida e se dedicar a outras coisas, ao invés de se preocupar tanto e se desgastar tanto para ter mais. Esse homem, ele se dirigiu a mim dizendo: olha,
Se o meu bisneto, se eu morrer hoje, ele disse para mim, o meu bisneto vai morrer rico. Ele disse isso. Disse com um tom de satisfação e de alegria. E disse para mim assim: eu tenho orado a Deus para que nesses próximos 3 anos Ele me permita fazer alguns bons negócios, para que depois disso eu possa descansar um pouco mais. Já se fazem mais de 5 anos que eu tive essa conversa com ele. E esse homem, ele continua muito mais preso e enveredado no dinheiro do que quando eu conversei com ele. Porque ele certamente ama o dinheiro. E como Salomão disse, jamais se fartará dele. Em Mateus, no capítulo 19, se apresenta a Jesus um jovem que o texto diz ser rico. E esse jovem se apresenta a Jesus dizendo: bom mestre, como faço para herdar a vida eterna? Você conhece a história. E Jesus diz para ele o seguinte: olha, é só você cumprir os mandamentos. Aí ele diz: qual deles? Porque eu já cumpro todos. Jesus diz alguns mandamentos para ele, e ele diz: então não me falta mais nada, porque esses mandamentos eu cumpro. Jesus, conhecendo o coração do homem, assim como ele conhece o meu e o seu coração que está aqui, ele disse para aquele jovem rico: então vai, vende tudo que você tem e dá para os pobres. Observe que Jesus não queria que ele vendesse nada. Jesus queria que ele se livrasse daquilo que estava prendendo as suas mãos, porque o coração daquele homem estava no dinheiro e não na salvação. Aquele jovem rico certamente amava o dinheiro mais do que a salvação, porque o texto diz que ele não voltou e também não vendeu o que tinha. Capítulo 2, versículo 4, acompanha comigo aí. Nós vamos ler agora um texto escrito por Salomão, que revela o quanto ele buscou a felicidade. Pensa num cara que queria ser feliz, que queria ter completude, que queria ter saciedade, que queria ser pleno, que queria ser feliz. Pensa num cara que queria ter paz, dormir, colocar a cabeça no travesseiro e simplesmente dormir. Pensa em alguém que buscou isso, de qualquer forma, a qualquer preço. Acompanha no texto aí, versículo 4, ele fala assim: lancei-me a grandes projetos, construí casas e plantei vinhas. Para quem? Para mim. Fiz jardins e pomares, e neles plantei todo tipo de árvores frutíferas. Construí também reservatórios para irrigar os meus bosques verdejantes. Comprei escravas e escravos, e tive escravas que nasceram em minha casa. Além disso, tive também mais bois e ovelhas do que todos os que viveram antes de mim em Jerusalém. Ajuntei para mim prata e ouro, tesouros de reis e de províncias. Servi-me de cantores e de cantoras, e também de um harém as delícias do homem. Versículo 9: tornei-me mais famoso e poderoso do que todos os que viveram em Jerusalém antes de mim, conservando comigo a sabedoria. No versículo 10 ele fala assim: não me neguei nada que os meus olhos desejaram, não me recusei a dar prazer algum ao meu coração. Esse cara aqui, ele fez de tudo para ser feliz. Ele buscou a felicidade em lugares absurdos. E observe que a colocação dele é sempre uma colocação egoísta. Eu procurei para mim, eu fiz para mim, eu empreendi para mim. E tudo que se faz na vida em prol de si mesmo não vai gerar completude, satisfação, alegria e felicidade ao meu e ao seu coração. Porque essas palavras de Salomão são as palavras de um homem egoísta,
de alguém que só pensa em si mesmo, de alguém que está disposto a ser feliz a qualquer preço. Não é diferente da sociedade em que vivemos. Eu preguei pela manhã aqui, e eu disse que a minha e a sua vida, às vezes, é uma vida que empreendemos fuga para buscar satisfações em algumas coisas. Às vezes, não conseguimos ser plenos e cheios, mesmo estando dentro de uma igreja evangélica, porque isso não é pré-requisito. E aí, eu gostaria de citar as mulheres, quando tristes, infelizes, angustiadas em algum momento, desejam ter essa satisfação em algum consumo, em algum tipo de compra, porque o ato de comprar produz saciedade momentânea, produz alegria, produz prazer, produz gozo. E aí você que é mulher, em algum momento, você resolve comprar uma bolsa, por exemplo, e aí você passa numa loja de marca, e aí você vê aquela bolsa, ou não de marca, não sei, e aí você vê o preço dela, é uma bolsa cara, você vai para casa e você fala, eu preciso daquela bolsa. Mas no seu armário existem dezenas de bolsas, mas aquela você não tem, e você quer essa. E você vai para casa e fica pensando na bolsa, e a bolsa não sai da sua cabeça. E aí você vai na internet e busca lá, em algum site, o preço dessa bolsa. E a partir de agora você não tem mais sossego, porque qualquer hora que você abre aquele bendito Facebook, ele começa a mostrar foto daquela bolsa para você, porque você procurou em algum lugar, e ele replica para você, toda hora, aquela mensagem daquela bolsa. E agora você quer tirar a bolsa da sua cabeça, mas você não consegue. É mentira? E aí num determinado momento você resolve comprar aquela bolsa, porque você precisa dela, porque ela vai produzir uma saciedade em você. E aí você vai lá na loja e você compra essa bolsa, e no exato momento em que você pega essa bolsa, paga a bolsa, é produzido em você uma saciedade, um gozo, uma alegria momentânea, mas uma alegria, que ao ir para casa, se olhar no espelho e colocar a bolsa sobre os seus ombros, vai produzir alegria. E logo ao passar 2 ou 3 dias, você vai ver que aquela alegria foi embora, e agora você não mais precisa de uma bolsa, você precisa de uma sandália para combinar com a bolsa. E aí você sai em busca da sandália para combinar com a bolsa, para produzir novamente saciedade em você. Queria dizer para você que é mais ou menos como o viciado em cocaína ou maconha faz. Só muda o produto, mas o fim é o mesmo. A satisfação, o prazer momentâneo, a paz, a alegria que não se consegue encontrar em nenhuma outra coisa, é a mesma. E aí vem a bolsa, vem a sandália, vem o vestido para combinar com a bolsa e com a sandália. E os homens não são diferentes. Um dia Fabrício disse isso em uma das suas frases: dentro de todo homem existe um menino. Lembra disso? E não importa a sua idade, existe um menino dentro de você. Dependendo do dinheiro que você tenha, os brinquedos que você quer, eles têm preços diferentes. Se você é pobre, você quer uma bicicleta, aí você tem uma bicicletinha sem vergonha, você quer uma melhorzinha. E aí você quer uma mobilete, você quer uma moto. Agora você tem um carro, você vai na caranga e se endivida todo com isso lá, porque você tem que botar som, tem que botar luz, você tem que fazer isso, você tem que botar roda, tem que botar isso filme. E isso vai produzindo em você saciedade momentânea, porque nada disso, assim como Salomão, produz em essência verdadeira paz e gozo. Plantou vinhas, teve levitas, fez construções e pintou e bordou, e no final ele disse que nada disso faz sentido. Você pensa num cara que disse o seguinte: tudo que os meus olhos desejaram, eu não neguei a eles. Você querer o que você quiser, você comprar o que você quiser. O homem sem Deus, ele é seco, ele é vazio, ele é oco. Sem a presença de Deus, o homem é nada, é pó. Só que mesmo dentro de igrejas evangélicas, às vezes existem pessoas que não têm
aquilo que mais tem aqui, que é a graça de Deus. Capítulo 9, versículo 10. Abre aí, por favor. Ele fala assim: o que as suas mãos tiver que fazer, que o faça com toda a tua força, pois na sepultura, para onde você vai, não há atividade nem planejamento, não há conhecimento nem sabedoria. Ele fala o seguinte: aquilo que vier à sua mão para você fazer, faz bem feito, cara. Não faz meia boca não, faz de qualquer jeito não. O que vier para você fazer, que você faça com decência. Só que existem duas classes de pessoas aqui nesse texto. Existem aquelas pessoas que não fazem com toda a tua força, que não fazem da forma que deve se fazer, e também existem aquelas pessoas que fazem além da sua força, além da sua capacidade, além daquilo que se pode fazer. Tem gente que é preguiçoso, entra dentro da igreja evangélica para querer receber bênção. Eu não sei se você sabe disso. Deus, Ele não enviou o Filho dele para morrer numa cruz para dar dinheiro para ninguém. E eu não vi ainda na Bíblia, em algum lugar, que Deus deu dinheiro para alguém. Eu não vi. Prosperidade não tem nada a ver com dinheiro. E tem gente que entra aqui e acha que Deus me perdoe a palavra, subestima a inteligência de Deus, achando que Deus é incoerente, achando que Deus quebra princípio. O cara não trabalha, o cara não estuda, o cara não se movimenta, vem para a igreja por uma pseuda corrente de oração, ou como é que é o nome que eles chamam aí, campanha, e Deus vai abrir a porta e vai dar uma porta de emprego para ele na Petrobras. Não fez uma faculdade, não fez um curso técnico, e quer que Deus abençoe. Que Deus é esse incoerente? Que Deus é esse incoerente que tem que me abençoar porque Ele me fez por cabeça e não por cauda? Salomão, ele diz: o que vier à tua mão, faz bem feito, faça com toda a tua força. Só que existem pessoas que trabalham pelo dinheiro, pelo resultado, e quando a gente só trabalha pelo resultado, mais cedo ou mais tarde, isso não vai significar nada, porque não importa o que você faça, se você não fizer por amor, você não vai ser feliz nisso. E olhando esse texto, eu me lembro de José, um sonhador, que o texto diz que em todos os lugares que José esteve, ele foi bem sucedido. Em todas as casas, um dia Fabrício falou uma mensagem, as casas de José, todas as casas que ele teve, ele prosperou. Mas sabe por que ele prosperou? Ele prosperou porque Deus abençoou ele. A bênção de Deus já está sobre a sua vida, não sei se você sabe disso. Deus não tira a bênção e bota a bênção, tira a bênção. Deus não manda o anjo, tira a bênção agora, bota a bênção. A bênção dele já está sobre a sua vida. Você já foi abençoado com todas as sortes de bênçãos espirituais. Como é que funciona então? Funciona através do seu trabalho, porque o texto diz que em todos os lugares José, ele era o melhor naquilo que ele fazia, porque ele se esforçava, porque ele se dedicava, porque ele simplesmente queria ser o melhor que ele poderia ser. Ele não queria competir com ninguém, não olhava para o lado e falava assim: agora eu vou fazer assim porque fulano faz assado. Não, ele competia com ele mesmo. Ele olhava para ele de ontem e falava assim: eu preciso ser melhor do que você hoje. E amanhã ele dizia: eu preciso ser melhor do que você hoje. Diferente do que nós fazemos hoje. Desejamos receber facilidade, desejamos receber o milagre. Um dia eu falei isso: por que todo mundo quer milagre? Milagre, milagre, milagre. Deus, eu recebi um milagre. Eu andei de moleta 100 dias, eu fui curado por Deus, glória a Deus por isso. Um dia eu preguei uma mensagem aqui, depois que Deus me curou, eu falei assim: o milagre não mudou minha vida. Sabe por que não mudou? Porque eu sou o mesmo antes do milagre. Eu sou o mesmo, as mesmas convicções, o mesmo pensamento acerca de Deus, acerca de dar ou de não dar, de fazer ou de não fazer. Ele é Deus.
milagre não mudou a minha vida. Só que todo mundo quer milagre. O casamento está destruído. Entra dentro da igreja evangélica, marca o gabinete com o pastor e fala: pastor, ora por mim, porque meu casamento está acabando. Só que não é milagre que essa pessoa precisa, é se tornar alguém sensível, ao ponto de ser melhor do que foi ontem, enquanto esposa, enquanto mãe, enquanto amiga do marido, e o marido da mesma maneira. Queremos facilidades. Todo mundo gosta de milagre, porque milagre não dá trabalho para ninguém, só dá trabalho para Jesus. Só que uma vida de facilidade não é uma vida que o Evangelho diz, porque Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas Ele disse: tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Um dia eu preguei aqui e eu falei o seguinte: as pessoas, elas querem ser abençoadas, mas elas não se dão conta do preço que é pago pelo título de ser abençoado. Porque se você e eu olharmos para os personagens da Bíblia, nós vamos achar muitos homens e mulheres de Deus abençoados. Quem não gostaria de ser um José na sua família? Quem não gostaria de ser um Abrão, que Deus virou para ele e falou assim: eu vou abençoar quem abençoar você, eu vou amaldiçoar quem te abençoar. Quem não gostaria de ouvir Deus falar isso? Se atreva a levantar a mão. Todo mundo, inclusive eu. Agora, quem está disposto a passar pelo que eles passaram? Quem está disposto a enfrentar o que esses homens enfrentaram? Calúnia, difamação, perseguição, angústia. Quando eu me lembro de Davi, um homem segundo o coração de Deus, todos os salmos que eu leio dele, não tem um que eu não vejo ele desesperado pedindo a Deus: pelo amor de Deus, não aparte de mim o teu rosto, não afaste de mim a tua presença. Um cara desse está desesperado, está orando e Deus não está falando nada. E a gente quer ser segundo o coração de Deus, mas a gente não quer estar disposto a pagar o preço. Eu sei que a sua vida não é fácil, eu sei que você tem uma história, e isso define quem você é. Mas eu quero dizer para você que a sua vida é feita de escolhas, assim como a minha. E segundo aquilo que você escolher, você vai colher como algo bom ou como algo ruim. Abra no capítulo 12. Eu já chamo o ministério de louvor aqui. Capítulo 12. Vamos estar junto aqui. No capítulo 12, no versículo 9, na minha Bíblia está escrito assim: conclusão. Ou seja, o cara escreveu o livro de Eclesiastes todo, aí no final ele falou assim: vou concluir, vou resumir para você, vou fazer um resumo. Se você não ouviu nada do que eu falei, ele disse, vamos colocar assim, se você não ouviu nada do que eu falei, não tem problema, se você ouvir isso, já é o suficiente. Isso é muito importante. Aí ele fala assim, no versículo 13: agora que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão. E não é só a conclusão do livro de Eclesiastes. Salomão, ele ousa dizer que é a conclusão da vida dele toda. Se Salomão pudesse dar um conselho para alguém, um conselho, ele daria esse conselho aqui. E esse conselho, ele é primeiro para mim e depois para você. Se você ouvir esse conselho dele aqui,
a sua vida muda a partir de hoje. E eu não estou falando isso para ser um sensacionalista. A gente não mexe com a emoção de ninguém aqui, não. A gente mexe com a alma, com a palavra aqui, ó. Porque isso aqui, a Bíblia fala que é mais penetrante do que espada de 2 gumes. Faz divisão entre alma, medula e... Acompanha comigo o texto aí. Ele fala assim: tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos, porque isso é essencial para o homem, pois Deus trará julgamento sobre tudo o que foi feito, inclusive tudo o que está escondido, seja bom ou seja mal. Salomão aqui, ele é direto, ele coloca as cartas na mesa. Ele diz o seguinte: tema a Deus sobre todas as coisas e obedeça os seus mandamentos. E eu queria aqui ter uma conversa bem franca e respeitosa com você, bem franca, porque a vida não é aquilo que a gente imaginava ser. Porque quando você morava na casa do seu pai, da sua mãe, você achava que a vida era de um jeito e a vida era de outro. Porque um dia eu fiz 18 anos, 19 anos. Quando eu fiz meus 19 anos, eu resolvi sair de casa. Minha avó está até sentada aqui. Eu resolvi sair de casa. Sabe por quê? Porque eu achei que eu já sabia tudo. Eu tinha 19 anos. Eu não queria me submeter a regras. Eu achava que eu já era suficiente. E eu resolvi sair de casa. Resolvi morar com um amigo que é amigo até hoje. Ele morava num apartamento e eu falei assim: quero morar com você. Ele falou: vem morar comigo, a gente divide as despesas. E foi maravilhoso. Eu achei que eu já sabia. Eu falei: eu já sou grande, eu sou adulto, eu sou gente. E a minha avó que está sentada aqui, que tem 92 anos de idade, que me criou, ela olhou nos meus olhos e ela disse assim: meu filho, você vai, mas você vai voltar, porque você não está pronto. Mas conselho a gente só escuta se a gente quiser. Eu falei alguns aqui de Salomão, você só vai ouvir se você quiser. E naquele dia eu não ouvi esse conselho. Eu resolvi sair de casa. Eu peguei uma bolsa, coloquei as minhas coisas e fui morar na casa de um amigo. Só que ao estar lá, quando eu acordei de manhã, eu me deparei com uma coisa muito estranha. Porque quando eu me levantei e eu fui até a mesa, não tinha um café pronto na mesa. E também não tinha pão fresco. Naquela manhã eu saí com fome para trabalhar, em jejum espiritual. E na hora do almoço, eu tive que produzir o meu almoço. Por isso, cheguei atrasado no trabalho. Porque naquele dia eu comi miojo com salsicha, que eu odeio até hoje, porque foi o que eu mais comi nesse tempo. Depois de 2 semanas, eu percebi que alguma coisa estranha estava acontecendo. Eu não tinha mais roupa para usar, porque todas as minhas roupas estavam sujas. E o impressionante é que elas sempre se encontravam limpas, perfumadas dentro do meu guarda-roupa. E eu achei que eu já estava pronto. E quando chegou no final do mês, esse meu amigo, ele falou assim, ó: água, condomínio, aluguel, compra, é X. E eu falei assim: não tem. Ele falou: como assim? Ele falou assim: eu vou colocar e depois você me dá. Acho que eu estou devendo até hoje a Samuel. Até hoje. Todo mês eu ficava devendo para ele. E ele falava assim: não tem problema não, fica tranquilo, depois você me paga. Eu achava que eu já estava pronto. Um dia, sabe o que eu fiz? Eu cantei aquela música de Roberto Carlos, sabe? Eu peguei a bolsa, botei tudo que estava dentro
E eu cantei assim: eu voltei, e agora é pra ficar, porque aqui é o meu lugar. Só que o olhar da minha avó para mim foi um olhar de misericórdia. A pior coisa que a gente pode ouvir depois de fazer uma grande besteira é a frase. Você sabe qual é a frase? Diz para a pessoa que está do seu lado assim: eu te avisei. Só que ela não fez isso. O que eu aprendi? Está falhando aqui. E aí eu queria bater um papo bem sincero com vocês aqui. Eu aprendi que na vida nem tudo que eu quero eu vou ter. Eu aprendi que eu vou ouvir mais não do que sim. Eu aprendi que eu vou ter que engolir muito sapo. Eu aprendi que eu vou ter que aturar alguns desaforos. Eu aprendi que em alguns momentos eu vou chorar. Eu aprendi que em alguns momentos eu vou chorar, vou querer resposta e não vou ter resposta, inclusive da parte de Deus. Eu aprendi que a vida é muito mais dura do que eu imagino. Porque quando eu morava lá, quer mudar? Na casa de vovó eu tinha tudo. Aconteceram algumas outras coisas que eu não poderia falar aqui. O mundo é cruel. E se a gente não entender isso, a gente se torna um ser humano melindroso. Porque papai e mamãe vai proteger a gente e vai fazer de tudo para nenhum mal acontecer com a gente. A psicologia diz que a superproteção dos filhos é infinitamente pior do que um abandono. Olha só que coisa louca. Porque quando você super protege o seu filho, você mostra e apresenta para ele um mundo que não existe. Um mundo de sim, onde ele pode tudo, onde ele tem tudo. Porque eu e você queremos dar para os nossos filhos aquilo que nós não tivemos. E achamos que isso é bom. Só que um dia, os nossos filhos vão embora e vão enfrentar um mundo cruel. Um mundo mau, um mundo perverso. Em João, no capítulo 8, o texto diz que Jesus estava ensinando aos seus discípulos. Num determinado momento, alguns homens trazem uma mulher arrastada pelos cabelos, pega numa prática de adultério. Essa mulher, ela adulterou com outro homem. O homem a gente não sabe onde que estava. De repente estava puxando o cabelo dela ali também. E o texto diz que eles chegam até a presença de Jesus e dizem para Jesus o seguinte: mestre, pegamos essa mulher em plena prática de adultério. A lei de Moisés diz o seguinte: que quando a gente pega alguém na prática de adultério, a gente tem que apedrejar até a morte. Só que existia uma lei romana que proibia que os judeus cometessem assassinato. O que aqueles caras queriam? Que Jesus escolhesse. Botaram ele numa sinuca ali. Se eu disser que é para cumprir a lei de Moisés, eu vou descumprir a lei romana. Se eu disser que é para cumprir a lei romana, eu vou descumprir a lei de Moisés. Para você e para mim é fácil, porque a gente já conhece o final da história. Mas os caras acharam que iam pegar Jesus ali. Pegamos ele. Você acha que eles estavam preocupados com a mulher? Você acha que eles estavam preocupados com o pecado da mulher? O texto diz que Jesus, ele estava abaixado assim, ó. É o único lugar na Bíblia que diz que Jesus escreveu alguma coisa. E ele escreveu e não deixou esse registro, porque ele escreveu na areia. As pegadas apagaram, a chuva, o vento, e o texto diz que eles estavam escrevendo. Tem um filme que retrata que ele começou a escrever os pecados daqueles homens.
E aqueles homens então trazem aquela mulher, e ele escrevendo com graveto ali na areia. E aí Jesus, ele por um momento para, se levanta, olha para aqueles homens e diz o seguinte: aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. E ele volta a escrever novamente, deixando que a consciência daqueles homens pudessem falar por eles. É mais ou menos assim. A gente está nessa reunião aqui, e Jesus está aqui, eu vou fazer a figura de Jesus, e aí alguém traz uma mulher, pega na prática de adultério, e falam a mesma coisa, e todo mundo aqui quer apedrejar a mulher. Jesus pega a pedra e entrega a pedra para alguém, e fala assim: toma você a pedra, Fabrício, se você não tiver pecado, você atira. Aí Fabrício pega a pedra na mão e fala assim: opa, eu não tenho condições. Aí passa para Vila, aí Vila fala assim: eu também não tenho condições. Aí passa para Fonseca, aí passa a pedra na mão de todo mundo aqui, inclusive da humanidade toda, até que a pedra volta na mão de Jesus. Aí Jesus olha para a pedra e fala assim, olha para ele, aí ele fala assim: eu tenho condições. Aí ele diz para ela: mulher, onde estão os teus acusadores? Eu tenho condições de te apedrejar aqui, mas eu não te condeno. Por que eu estou falando isso para você? Do livro A Maravilhosa Graça, de Philip Yancey, ele diz que nessa história haviam duas classes de pessoas: os acusadores e a mulher pega na prática de adultério. Só que quando Jesus revela esse mistério da graça e libera para ela o perdão, Jesus ele muda totalmente a ótica, e ele diz que agora existem apenas duas classes de pessoas: os pecadores que reconhecem que são pecadores, e aqueles que não reconhecem que são pecadores. Por que eu estou dizendo isso? Porque aqui nessa noite existem duas classes de pessoas: aqueles que são pecadores e que reconhecem que são pecadores, confesso, e aqueles que se negam a dizer que são pecadores, assim como aqueles homens que trouxeram a mulher na prática de adultério. De tudo que eu disse e que Salomão falou a nível de conselho, eu e você só vamos conseguir mudar a nossa vida, só vamos conseguir dar ouvido a esses conselhos se reconhecermos que somos pecadores, reconhecermos que no passado erramos e que hoje precisamos de uma segunda chance. Quando eu disse que a sua vida pode mudar se você obedecer esse último mandamento que ele disse: tema o Senhor e obedeça os seus mandamentos, é porque essa não é uma promessa de Salomão somente, é uma promessa de Jesus para mim e para você. E os meus problemas, eles vão continuar, e às vezes até pioram. Por quê? Você vai receber uma coisa que você não teve ainda, que é a graça maravilhosa de Jesus, que vai capacitar você para suportar isso. E essa graça, eu me atrevo a dizer para você, existem pessoas dentro da igreja há 1, 2, 3, 5, 15 anos que não possuem. Sabe por quê? Porque se o evangelho de Jesus não mudar a vida de alguém, não é o evangelho. E se a sua vida não mudou, é porque você não recebeu o evangelho puro e genuíno de Jesus. Eu queria que você se colocasse em pé.